livro de português, então, vamos para a segunda parte da nossa aula. Livro de português, vamos colocar na página 165. Página 165, vamos trabalhar gênero e número do substantivo. Então, as palavras, elas também possuem um gênero e também possuem um número. Esse gênero se refere a masculino e feminino. Então, tem vários substantivos que são escritos no masculino, vários substantivos que são escritos no feminino, vários substantivos que se referem ao macho, vários substantivos que se referem à fêmea. E nós também temos o substantivo homem e mulher. Então, nós chamamos esse substantivo aqui de gênero. Gênero do substantivo, o gênero daquela palavra que se refere ao masculino e ao feminino, ao macho e à fêmea. E também vamos trabalhar o número do substantivo. Então, tem palavras, né, que são substantivos, que são os nomes de alguma coisa, de algum elemento, que elas estão no singular, quando é um elemento só, e tem palavras que estão no plural, quando são mais de um elemento. Então, aqui nós temos o exemplo de um lápis. Mesmo a escrita dele sendo no plural, eu tenho que acrescentar um artigo antes, tá? No caso aqui, nós chamamos de artigo indefinido, que vocês irão aprender ainda, que significa um lápis, porque lápis já se escreve como S aqui. E aqui nós temos no plural, que são alguns lápis. Nós temos vários lápis aqui. Então, nesse conteúdo aqui, nós vamos trabalhar o número do substantivo, que significa singular, uma coisa só, um elemento só, e plural, que são vários elementos. Voltando para o livro, vamos fazer a leitura aqui do texto. O sapo que era sapo. Em uma história de príncipes e princesas, havia um sapo. Não era um daqueles sapos que viravam príncipes. Não, era um sapo travesso mesmo, sabido que só ele. Vivia enganando as moças de redondeza, dizendo ser um rapaz da nobreza, enfeitiçado por uma velha bruxa, só para ganhar um beijo. Mas, como mentira tem perna curta, eis que aparece a bruxa e, cansada de ser motivo das artimanhas do sapo, finge ser uma princesa e decide ajudar o sapo. Beija, leva para casa e se casa com ele. Moral da história: quem finge ser príncipe, um dia terá a princesa que merece. Então, aqui, a gente viu aqui uma historinha aqui, né, de príncipes e princesas, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas aqui conta que o sapo era bastante travesso e queria era um príncipe de verdade. Resolveu utilizar aí, né, a sua artimanha de enganar as moças da redondeza e a bruxa a enganou também, falando que era uma princesa. Se é verdade ou não essa história, a gente deixa para cada um aí acreditar ou não. Mas o que a gente vai mostrar nesse pequeno texto aí é que tem palavras que se referem aí ao gênero.
masculino ou feminino. E também tem palavras que se referem ao número do substantivo, como princesas, quer dizer que é mais de uma princesa que nós temos aqui, está no plural. E nós temos também o que? Príncipe, que está no singular, que se refere a um único príncipe. Então, aqui nós temos o gênero do substantivo. E também temos o número do substantivo, tá? Então, aqui nós temos, né, o masculino, que é príncipe, e o feminino, que é princesa. E nós temos o singular, que é príncipe, e o plural, que são as princesas. Bom, continuando aqui, nós temos o filho, que se refere ao masculino, e nós temos a filha, que se refere ao feminino. Assim, nós temos também o noivo, que se refere ao masculino, e a noiva, que se refere ao feminino. Nós chamamos de gênero do substantivo. Página 166. Nós temos aqui alguns gêneros do substantivo aí, referente masculino e feminino. Então, aqui, o macho, a fêmea, o lobo, a loba, o carneiro, a ovelha, o veado, a corça, o galo, a galinha, o cavalo, a égua, o zangão, a abelha, o ator, a atriz, o herói, a heroína, o poeta, a poetisa, o rei, a rainha, o homem, a mulher, o genro, a nora, o anão, a anã, o órfão, a órfã, o bode, a cabra, o cão, a cadela, o príncipe, a princesa, o peru, a perua, o padrinho, a madrinha, o alfaiate, a costureira, o frade, a freira, o sogro, a sogra, o leitão, a leitoa, o embaixador, a embaixadora, o filho, a filha, o duque, a duquesa, o avô, a avó. Então, aqui nós temos o masculino e nós temos também o feminino, neste gênero aqui dos substantivos. Mas nem todas as palavras, né, tem o gênero masculino e o gênero feminino ali, não. Então, tem palavras que nós vamos ter que utilizar o artigo definido, que é o, a, os, as. E tem palavras que nós vamos utilizar o artigo indefinido, uma, uns, umas, para descobrir se aquela palavrinha se refere ao masculino ou se é uma palavra que se refere ao feminino. Como? Aqui nós temos a imagem de um livro. Esse livro aqui, não tem como eu falar a livro. Eu falo a livro? Não, eu tenho que falar o livro. E esse o aqui é um artigo definido que nós chamamos. Então, o livro é uma palavra que está no substantivo masculino, o livro, tá? A banana já é uma palavra que está no feminino, porque eu utilizo o a antes do substantivo. Da mesma forma, é no plural também. Os pés, eu não falo as pés, eu falo os pés. Também é uma palavrinha que está no masculino, porque eu utilizei o os. E as orelhas é uma palavrinha que eu utilizei as. Então, é uma palavra que é
feminino. Então, existem palavras que são escritas no masculino e existem palavras que são escritas no feminino. E para eu saber, eu tenho que utilizar o quê? O artigo o, os, a, ou então uma, uns, umas. Beleza? Também existem substantivos aí que eu tenho que utilizar macho ou fêmea, tá? Em alguns animais, igual jacaré. Não existe jacareia, tá? Então, é jacaré macho ou jacaré fêmea, que eu utilizo esse termo no gênero de alguns animais. A onça, do mesmo jeito, tá? Não existe onço, existe a onça macho ou a onça fêmea, tá? Então, nesse gênero, desse substantivo de alguns animais, eu tenho que adicionar a palavrinha macho e fêmea. Agora que vocês já obteram um pouco de conhecimento sobre o gênero de alguns substantivos, vamos para o número do substantivo, que está relacionado ao quê? Ao singular e ao plural. Então, nós temos aqui, uma casa significa que ela está no singular, é uma única casa. Aqui eu já tenho duas casas, então já adicionou mais que um. Então, está no plural. Aqui ficou fácil. Para eu passar para o plural, eu acrescentei só a letrinha S. No caso da criança também. Uma criança, várias crianças aqui, né? No caso, tenho duas crianças. Também acrescentei a letrinha S. Mas tem palavras que eu não posso acrescentar só o S. Eu tenho que acrescentar outras letras também que virão juntamente com o S. No caso de palavras que terminam com Z, como cartaz. Para passar para o plural, vai transformar em cartazes. Então, eu tenho que acrescentar o S. No caso de ventilador, que termina com R, para eu passar para o plural, eu vou acrescentar o S, vai virar ventiladores. Então, são regrinhas aí de algumas palavras que terminam com R ou Z, eu tenho que acrescentar o S. Na página 168, ele trouxe mais regrinhas para a gente poder aprender aí sobre onde eu devo usar, tá, o S nas palavras que eu tenho que passar para o plural. Como? Palavras que terminam em M. Eu tenho que acrescentar o NS, igual aqui, comum, comuns, homem, homens. Palavras que terminam com ao, el ou u, eu tenho que acrescentar o is para passar para o plural. Como coral, corais, anel, anéis, anzol, anzóis, azul, azuis. Como mal, males, cônsul, cônsules. Então, vai depender muito aí do final da palavra. Nos substantivos terminados em il, eu vou acrescentar is, tá vendo? Brasil, Brasis. Têxtil, têxteis. Já mudou aqui, né? Eu já tirei o il e acrescentei o eis. Nas palavras terminadas aí, ó, em mês, ó, eu vou acrescentar o es, meses. Lápis, vai ficar lápis, já é uma palavra que está no plural, eu tenho que acrescentar o quê? O artigo definido ou indefinido. Retrós, retroses, ônibus. Ônibus também tenho que acrescentar o quê? O artigo definido ou indefinido. Então, vai ficar os ônibus, né? Ou uns ônibus. As palavras terminadas em X são invariáveis. Atenção, o importante não é memorizar as regras acima,
mas conhecê-las para usá-las no momento em que for necessário, a fim de melhorar nossa capacidade de comunicação, tanto oral quanto escrita. Então, a gente tem que o quê? Ler, fazer leitura, para ir, né, para ir conhecendo essas novas palavras, né? Esses plurais dessas palavras aí, porque cada final é um plural que você tem que acrescentar letrinhas. Como aqui em barril, terminou com il. Eu vou acrescentar o is, né? No caso, eu vou tirar o L e vou acrescentar o S. Então, tem palavras, né, que é fácil da gente aprender ali a colocar o plural. Outras palavras, como eu tenho aqui uma regrinha para as palavras que terminam com ão. Ó, mão, eu já vou acrescentar só o S, mãos. Cão, eu já vou acrescentar o ans, tá vendo? Que vai virar cães. E avião, eu já vou acrescentar o ons, que vai virar aviões, tá? Então, para cada palavrinha aqui, eu acrescentei uma forma diferente. Contudo, todas as palavras aqui terminam em ão. Mas quando eu vou passar para o plural, já modifica. Mão ficou fácil, né? Só acrescentei o S. Mas e cão? Eu não falo cãos. Olha os cãos. Não, eu falo cães. Eu já acrescentei ães. Avião, eu também não falo aviões e nem aviões. Eu falo aviões. Eu acrescentei o ons. Essas outras aqui são terminadas em L, tá? Como jornal, eu acrescentei o is. Todas elas eu acrescento o is. Já é mais fácil. Jornais, papel, papéis, funil, fudis, sol, sóis, azul, azuis. Essas também é fácil da gente aprender, tá? E eu tenho aqui outras palavrinhas, tá? Que eu vou acrescentar o S, mesa, vai ficar mesas, pé, pés, imã, imãs. Palavrinhas que terminam com N, olha, hífen, eu acrescentei o S, hífens. Trem, eu tiro o M e coloco o NS, que vai virar trens. Saúde, saúdes. Papai Noel, ó, papais noéis. Ar, ares, bis, continua do mesmo jeito, bis. Cidadão, só acrescentar o S, cidadãos. Ar-condicionado, ares condicionados. Então, tem palavras que é fácil, que eu vou só acrescentar o S, mas outras palavras já vão mudar aí o final, colocando o plural. Substantivos terminados em R, S ou Z, vou acrescentar o S, igual colher, vai ficar colheres. Colar, vai ficar colares. Giz, vai ficar gizes. Tá vendo a diferença, gente? Mas é fazendo a leitura que a gente vai aprendendo aí essas palavras, né? Pra gente poder acrescentar aí o S, né? Ou S, para passar para o plural. Bom, vocês irão fazer somente essa atividade aqui da página 169, tá? Então, somente essa daí que vocês irão responder. Todos os alunos irão responder somente essa atividade. Terminamos aqui a explicação aí do gênero do substantivo e do número do substantivo, beleza? Bom, agora vamos para a nossa próxima aula no livro de produção de texto, dando continuidade aí à língua portuguesa, né? Pega o livro Produção de Texto.